Olá, criptomaníacos! Eu comprei o fundo do poço, mas tinha um alçapão que eu não sabia. 56 não foi o fundo. Hoje caiu para 53, pelo menos por enquanto, no momento onde gravo esse vídeo. Mas eu dobrei a aposta. Comprei de novo. E vamos continuar assim, né? E comprei inclusive memecoin também. Deu a louca. Vamos que vamos. Agora é all in. Vamos para dentro. Ou dá tudo certo ou dá tudo errado. Não tem medinho não. Mas bora pra casa, que além de eu estar com fome, eu quero analisar isso melhor. Me acompanha. Mas deixa o like, né? Pelo amor de Deus. Deixa o like aí, se inscreve no canal, porque principalmente se der errado, você vai rir bastante. Então aproveita, se inscreve no canal. Mas não vai dar errado não. Vai dar certo. Sempre deu certo, né? Sempre funcionou assim. Tem que ter coragem nesse mercado e é isso que a gente tem. Deixa o like, se inscreve. Vamos junto. Cut my life into pieces. This is my last resort. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Agora sim, setembro começou. Aquelas quedinhas michurucas não combinavam com o pior mês historicamente pro Bitcoin. Mas pessoal, antes de melhorar, precisa piorar. Chegou a doença. Então a tendência é o quê? Você ir piorando dia após dia até começar a tomar um remédio e aí sim melhorar. A doença chegou, o remédio ainda não. Mas que doença é essa? Essa doença se chama crise econômica. E assim como aconteceu nas anteriores, como por exemplo em 2020, primeiro piora. Primeiro, as pessoas ficam desesperadas, vendem os ativos e geram uma queda no mercado. E aí chega o remédio. Os governos começam a imprimir dinheiro, a aquecer a economia e aí ativos, principalmente os ativos menores e de risco, disparam. Como eu disse no início do vídeo, a doença chegou, a crise chegou segundo diversos indicadores. Mas a cura, mas o remédio ainda não. Isso talvez aconteça ainda nesse mês, no dia 18, quando o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, vai dar uma resposta ao mercado. Possivelmente baixando as taxas de juros. Mas não foi essa a percepção do mercado hoje. O que explica essa queda que estamos vendo? Olha a matéria do Valor Econômico aí na tela. Bolsas de Nova York têm forte queda após dados de payroll, dados do desemprego nos Estados Unidos. Eles vieram um pouquinho abaixo do esperado, isso foi o suficiente para o mercado ficar ali em dúvida, confuso. E agora? Será que vão baixar mais os juros ou baixar menos? E mercado tradicional, eles não gostam de risco. Eles não gostam dessa sensação de não saber o que vai acontecer. Eles estão acostumados com o governo manipulando o mercado. E quando gera dúvida, o que acontece? Gera volatilidade, gera queda, como estamos vendo agora. Então, o desempenho da Bolsa Americana marca a pior semana desde março de 2023. E se a Bolsa Americana cai, cai tudo. Olha a matéria aqui da CNN. Bolsas da Europa fecham em queda após dados de emprego nos Estados Unidos. O levantamento gerava reações voláteis nas apostas sobre a decisão da taxa de juros pelo Fed. Ninguém sabe o que vai acontecer e aí o mercado desaba. Mas isso para mim é oportunidade. Não saber o que vai acontecer não necessariamente é algo negativo. Se não estão gerando tantos empregos quanto se espera, talvez isso faça o Fed, faça o Banco Central dos Estados Unidos pensar, peraí, preciso aquecer a economia. E aí, ao invés de baixar 0,25 na taxa de juros, baixa meio ponto. E tudo isso é revertido. Não dá para saber. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que essa reação é puro medo. E eu gosto justamente de comprar em momento de medo, de pânico no mercado. Mas se você me perguntar, vem crise econômica por aí? Eu respondo sim. Baseado na curva de juros, que acaba de desinverter, o que é um prenúncio de crises econômicas na história. Sempre que tem uma desinversão da curva de juros, acontecem fortes crises econômicas. É isso que vocês observam aí na tela. Essa é a curva de juros, ela acaba de superar aquela linha ali, né, que marca o zero, ou seja, depois de muito tempo invertida, abaixo do zero, ela passa para cima. E todas as vezes isso aconteceu na história, como por exemplo, aí em maio de 2007, na sequência, tivemos uma forte crise econômica. Mesma coisa no ano 2000, bolha.com. Olha só, desinverteu e aí gera uma crise na sequência. Se marcarmos todas as vezes isso aconteceu na história, vocês percebem que na sequência vem uma crise econômica, essa faixa na vertical. Supera a linha do zero, como aí, por exemplo, em 1929, e na sequência temos forte crise econômica.
Notem como ela coincide com a subida do desemprego, que vai ser o gráfico que vai aparecer na cor laranja para vocês, tá vendo? Então, na hora que ela desinverte, acontece a subida desse gráfico de desemprego nos Estados Unidos. E a gente está vendo justamente essa desinversão. E quando eu trago aqui o gráfico do S&P 500, da Bolsa Americana, que vai ser essa linha vermelha, vocês percebem que a desinversão, como vocês estão vendo ali, gera queda na Bolsa Americana, como aconteceu em 2023. A mesma coisa acontece aqui em 24. Quando subiu, desinverteu, a bolsa caiu cerca de 10%. Portanto, essa expectativa de subida, da desinversão da curva de juros, geraria uma queda maior na bolsa, um crash na bolsa americana, como aconteceu, por exemplo, em 2020. Num primeiro momento, uma queda forte no mercado tradicional, na bolsa americana, geraria o mesmo impacto no mercado cripto, uma forte queda. Essa é a doença. Só que o governo precisa recuperar, precisa salvar as empresas, salvar a economia, e aí ele dá o remédio, ele imprime dinheiro. E essa impressão gera um pequeno alívio no mercado tradicional, mas um enorme alívio no mercado cripto, uma disparada de preço enorme. Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência caso essa crise realmente se agrave. Quando eu abro o gráfico semanal do Bitcoin, a gente percebe que o preço veio buscar exatamente o fundo deste canal aqui, desta bandeira de alta que está sendo formada, né? Por enquanto, continuamos dentro dela. Portanto, essa é a parte positiva do que aconteceu. Apesar de uma forte queda, continuamos dentro da mesma estrutura. Assim como aconteceu, por exemplo, aqui em julho, né? Veio buscar aqui embaixo e depois, olha só, volta a subir e pega o topo dessa formação. Ainda estamos dentro, tá? A semana fecha quando? Domingo, tá? Tem que aguardar o fechamento de domingo. Mas se fecharmos dentro dessa estrutura, não tem motivo para pânico. Para mim, vai parecer muito mais uma oportunidade de entrada mais baixa, né? Nesse momento, o Bitcoin está na faixa dos $53 mil, do que realmente uma queda mais forte. Agora, fechou a semana abaixo deste canal, o que não aconteceu, ó. Todas as vezes que veio aqui embaixo, como por exemplo aqui na semana de 5 de agosto, veio o pavio. Não fechou a semana abaixo deste canal. Se fechar abaixo desse canal, a tendência é qual? A tendência é fazer um fundo duplo, encostando mais uma vez neste fundo dos $49 mil, para ficar algo mais ou menos assim, tá vendo? Tivemos esse fundo aqui dos $49 mil, teríamos uma segunda queda mais profunda até os $49 mil, e aí fazer essa formação de fundo duplo, que é uma formação positiva. Olha só, fundo duplo e depois, na sequência, uma tendência de subida de preço. Nesse caso aqui, né, está simulando uma subida até os $85 mil. Pode acontecer? Pode. Principalmente se o Fed, se o Banco Central dos Estados Unidos, realmente baixar a taxa de juros em meio ponto, em 0,5 no dia 18 de setembro. Agora, voltando aqui para o nosso gráfico semanal, notem que coisa estranha que está acontecendo nesse gráfico. Um cruzamento que nunca aconteceu na história, que é a média de 100 semanas, a linha amarela cruzando para cima da média de 200 semanas, linha vermelha. Nunca aconteceu na história. O contrário aconteceu recentemente, né? A gente percebe nesse momento aqui, em outubro do ano passado, a gente tem justamente esse cruzamento invertido, né? A amarela para baixo da vermelha, o que também foi inédito naquela época e gerou um pump enorme na sequência. Perceberam? O preço estava aqui lateralizando na faixa dos $28 mil, acontece o cruzamento e o preço dispara até a alta histórica dos $74 mil. Só que agora, pessoal, é o cruzamento contrário, o que é estranho, né? Esse cruzamento aqui de outubro de 23 era um cruzamento que era para ser negativo e foi extremamente positivo. Esse cruzamento agora, que seria um cruzamento positivo, está sendo negativo. Pelo menos por enquanto. Mas se a gente olhar na história do Bitcoin, olha só, apesar de não ter cruzamentos lá no passado, a gente teve diversas vezes onde essas linhas se aproximaram muito acima da média. Isso aconteceu, por exemplo, aqui em outubro de 2016, quando praticamente encostaram, né? E olha só o que aconteceu na sequência. Disparada absurda de preço. O Bitcoin sai aqui dos $600 e vai bater lá nos $20 mil. Depois, elas se aproximam novamente aqui em outubro de 2020. E olha só o que acontece com o preço, pessoal. O preço sai aqui dos $10 mil e vai bater lá em $69 mil. Depois, como eu falei, acontece aqui esse cruzamento em outubro de 23. E olha só o que acontece com o preço lá em cima. Ele sai dos $29 mil, 28, e vai bater em $74 mil. Toda vez que essas linhas se aproximam, o preço dispara. E outra coincidência, pessoal, olha só. Outubro, eu falei, né? Outubro 23. E antes? Foi quando?
Outubro de 20. E antes, foi quando? Outubro de 16. E agora estamos em setembro, né? Ou seja, nos aproximando de outubro, quando vai acontecer, né? Está acontecendo esse cruzamento. Então, outubro de 24 está chegando. Em todo outubro que aconteceu essa aproximação dessas linhas, aconteceu uma forte disparada de preço. Exatamente em outubro, quando eu espero pela alta do Bitcoin. Pode não ser nada. Pode não ser nada. Só estou trazendo para vocês aqui os dados. Quando se aproximam, acontece uma forte disparada em outubro. Mas isso é uma análise de curto prazo, pessoal. E como eu falo para vocês, ignore o curto prazo. O curto prazo é cheio de ruídos, é cheio de boato, é cheio de taxa de juros para lá e para cá, que mexe muito no preço. Foque no longo prazo, que você entende melhor como funciona um ativo escasso e que tende a só ganhar valor com a passagem do tempo. O tempo é muito importante no caso do Bitcoin. Então, quando você afasta o gráfico, note como funciona o Bitcoin quando você compara ele com a passagem do tempo. Nesse gráfico, o preço do Bitcoin é a linha amarela e essas setas vermelhas representam a passagem do tempo e o aumento de valor do Bitcoin. Notem que quando o Bitcoin fica 85% mais velho, ele multiplica o seu valor em 15 vezes. Então notem, pessoal, lá em 2011, ele valia pouco abaixo de 14 dólares. Quando ele envelheceu 85%, ou seja, foi lá para 2013, né, finalzinho de 2013, ele valia 228 dólares. Portanto, 15 vezes mais valioso do que lá em 2011. Aí jogamos 85% mais velho para frente, já estamos aqui em 2017, com o Bitcoin valendo 3.711 dólares. Portanto, 15 vezes mais valioso. Jogue 85% mais velho para frente e chegamos exatamente no momento atual, né? Um pouquinho, dias atrás, né? 59 mil dólares para o Bitcoin, que é o quê? 15 vezes maior do que 3.711 dólares. Então, continua funcionando perfeitamente. E aí a pergunta que você me faz é, e se a gente joga isso para frente? Bom, o Bitcoin hoje tem 15 anos de idade. 85% mais velho são 12 anos. Portanto, jogue o Bitcoin 12 anos para frente em relação a hoje, que ele vai valer 15 vezes mais do que ele vale hoje. 12 anos para frente, estamos falando em 2036. No ano de 2036, se seguir a tendência atual, o Bitcoin vai valer 900 mil dólares por moeda. Hoje ele está valendo 53 mil dólares. 53 mil dólares para 900 mil dólares me parece justo. Não à toa eu entrei na minha conta da Quantifury, a corretora parceira do canal Criptomaníacos, que você não paga taxa para fazer qualquer trade de criptomoedas, ações, qualquer ativo, e vim aqui, ó, minha conta, carteira spot, e vou mostrar para vocês justamente o histórico. Tá aqui Bitcoin, olha só o meu histórico. Você já sabe que eu tinha comprado essa semana, mas com a queda eu vim aqui e fiz uma compra de 11 mil dólares no dia de hoje. Estão vendo aqui, ó, 6 de setembro, mais 11 mil dólares e converti para 0,20 BTC. E eu não descarto fazer mais uma compra aproveitando essa queda de preço, né? Senti um pouco mais ali de segurança nessa faixa de preço, uma recuperação no fundo daquele canal, eu vou sim aumentar a minha exposição em BTC. E eu aproveitei que eu abri a carteira para fazer compra de Bitcoin e falei, por que não fazer uma apostinha aqui em altcoins? Eu tenho pouca coisa em altcoins, é sempre entre 5% e 10% somente em altcoins ao longo de um ciclo de alta, né? Mas o momento para aumentar a exposição é durante a queda, não durante a alta, né? Então agora que é hora de procurar alguma coisa e eu encontrei aqui uma meme coin que me chamou a atenção pela situação específica de mercado. Eu estou falando sobre a Neiro, que vocês estão vendo aqui, né? Ela é baseada num cachorro para variar, né? Sendo a irmã da Cabozo, aquela cadela da raça Shiba Inu que deu vida a Dogecoin e tantas outras altcoins no mercado. A Cabozo morreu e foi substituída justamente pela Neiro. E aí geraram, né, mais uma altcoin no mercado. E eu tava de olho nela ontem porque ela estava na posição número 1 da Bybit, uma grande corretora mundial, sendo uma criptomoeda relativamente pequena, posição 400 no mercado. Então, sendo a número 1 de volume, eu falei, tem algo acontecendo aqui dentro. Vários boatos de listagem em corretora grande, eu não sabia se era verdade ou não, resolvi fazer uma pequena aposta e, pasmem, hoje
essa tal de Neiro acaba de ser listada na Binance e também na OKX. Ontem, quando eu estava vendo isso, ela estava valendo 7 centavos de dólar. Vamos ver o que aconteceu hoje. Estou aqui no CoinMarketCap, vamos buscar aqui por Neiro, tá? É Neiro on Ethereum, olha aí. Tava na posição 400, agora tá fazendo 246. Praticamente dobrou aqui, né? Olha lá, dobrou. Tava 7 centavos de dólar, já tá 14 centavos de dólar. É isso. Então ela dobrou de valor de um dia para o outro. Olha aqui a subida. Quase 100% de subida em um dia. Acabou sendo uma excelente entrada para mim. Eu vou deixar ela na minha carteira, minha pequena carteira de altcoins. Por exemplo, tem a Brett lá que você já conhece, que também é uma meme coin. E tem outras altcoins que eu aposto. E vou deixar agora a Neiro também nesse ciclo. O topo dela até hoje, deixa eu botar aqui, ó, para quem tem curiosidade, foi de 28 centavos, exatamente o dobro do que ela está valendo agora, tá? Isso foi em agosto, ou seja, foi mês passado, ela teve a sua alta histórica de 28 centavos, no momento está 14 centavos, dobrando, né? Eu entrei a 7, ela está 14 e o topo dela foi em 28, tá? Então acompanhem, tá? Não é recomendação de investimento de forma nenhuma, faça a sua própria análise. Isso aqui, como vocês sabem, é shitcoin, é meme coin, isso aqui é coisa de maluco, pode sumir de uma hora para outra. Pode desabar, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Por isso que a minha exposição é muito pequena nesse tipo de projeto. Mas, para especular, para fazer trading, me pareceu interessante. Minha sugestão para vocês é: faça o nosso quiz da Criptomaníaco de graça aqui embaixo para saber o teu perfil de investidor e quais moedas combinam mais com você. De graça, pessoal. Tá na descrição, tá no primeiro comentário. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.